Olá pessoal, como é que vocês estão? Vocês sabem que eu estou sob efeito da vacina do Covid, da AstraZeneca. Estou com dores no corpo, febre, mas estou feliz. Eu vou tentar gravar essa videoaula aqui, não será a melhor das videoaulas certamente, mas é o que nós podemos fazer. E a primeira coisa que eu queria com o texto engajamento nessa introdução às ciências humanas e ciências sociais é que toda ciência, né, ela envolve um pouco do engajamento, né, o engajamento das pessoas e o engajamento do objeto. Se eu penso, por exemplo, no jornalismo, isso fica muito mais claro, né? Às vezes uma TV defende um determinado objeto, a outra vai falar o inverso daquilo que a primeira TV falou, por exemplo. Então, embora o jornalismo seja uma ciência, é uma ciência que muitas vezes reflete o engajamento daquele que escreve, mas também o engajamento dos proprietários dos meios de comunicação. Então, inclusive na medicina, né, nós estamos vivendo isso hoje. A ideia do engajamento político interfere, inclusive, na escolha de medicamentos, na escolha da vacina. Então, o que nós estamos dizendo é a impossibilidade de uma ciência puramente objetiva, né? Falamos aqui que mesmo aquelas ciências mais objetivas, como a matemática, elas envolvem uma quantidade de subjetividade muito grande. E nenhuma ciência está isenta de juízo de valores, né? Isso que isso que o Thompson vai trazer, isso que o Hobsbawm vai trazer no seu texto engajamento. Eu estou pensando, como eu não estou pensando direito, estou pensando no texto da próxima aula, que é o texto do E.P. Thompson, Peculiaridades Ingleses. Em determinado momento, né, tá na moda agora, voltou, vocês sabem disso, né, a Terra deixou de ser o centro do universo, né? Além de não ser plana, né, se concebeu que ela girou em torno do Sol. A consolidação dessas ideias, ela só vai ter eco porque teve a proteção, né, de uma entidade política, o Deus, o Rei Sol, né, é o rei da França, que passou a defender aqueles que estabeleciam que a Terra girava em torno do Sol e não necessariamente o Sol girava em torno da Terra ou a Lua girava em torno da Terra. Então, uma valorização política do Rei Sol, de que ele era o centro do Império Francês e de que ele era o centro do poder. A ciência comprovou, né, que de fato a Terra gira em torno do Sol, mas ela só consegue comprovar também por conta de um certo engajamento. Olha, nós estamos falando de física, astrologia, né? É uma coisa exata, mas uma coisa exata que só se consolida em virtude de um interesse político de um momento específico da história. Então, naquele tempo e naquele espaço, foi possível que aqueles teóricos passassem a defender que a Terra passasse a girar em torno do Sol e não o Sol girasse em torno da Terra. O que é que isso vai nos dizer? É que essa ideia só é possível se consolidar enquanto ciência, porque nós estamos vivendo absolutismo, né? Nós estamos vivendo absolutismo, nós estamos vivendo o Rei Sol. Então, algumas ideias no processo de constituição histórica da humanidade, elas recebem ecos porque surgem no momento certo. Então, segundo
Hobsbawm. O engajamento é uma atitude subjetiva. Ele é um historiador, ele está falando para os historiadores, mas vocês podem falar para qualquer uma das ciências humanas. É uma atitude subjetiva dos historiadores. Tanto eles, os historiadores, se postam frente aos objetos com essa subjetividade, assim como eles próprios são seres que incorporam já essa subjetividade. Aí eu vou ler um trecho do Thomas Hobbes. Os homens suprimiriam ou até mesmo contestariam os teoremas da geometria se estes estivessem em conflito com os interesses políticos da classe governante. Então, vamos imaginar um presidente de um país latino-americano que queira defender o uso de um medicamento específico para um vírus mortal. Em virtude de uma composição de poderes que ele possui, ele consegue, inclusive, fazer com que a ciência, alguns cientistas, afirmem que aquele medicamento é um medicamento que gera cura, por exemplo. Só para vocês ilustrarem mais ou menos o que nós estamos falando. Então, muitas vezes esse poder do governante que faz com que a ciência tenha ego. Não é só isso. Não é só isso, porque a ciência ela se protege nas suas universidades. As universidades são mecanismos avant-garde, são mecanismos à frente do seu tempo. Mas, mesmo assim, essa instituição, ela compõe, a gente vai ver a diferença entre superestrutura e infraestrutura, mas ela compõe o conjunto das superestruturas, acompanhando-as, portanto, no seu processo histórico de produção. Hobsbawm vai dizer, olha, algumas posições são verdadeiras ou falsas, para além da dúvida razoável. Mas mesmo estas, as pessoas questionam. Por exemplo, o caso Kennedy. Não John Maynard Keynes. Tô tonto. Mas o caso do presidente Kennedy. O presidente Kennedy foi baleado. A mídia transformou isso em um documento. As pessoas puderam ver a imagem do presidente Kennedy ser baleado. As discussões em torno desse momento histórico é que podem variar. Quem matou Kennedy? Como matou Kennedy? Por que matou Kennedy? Mas Kennedy foi baleado. Então, de certa forma, veja, nós estamos lidando com, de fato, questões muito subjetivas, mas que mesmo nas questões subjetivas existe um pouco de objetividade. Não quer dizer que essa história seja totalmente não objetiva, você vale tudo. Não é simplesmente uma narrativa. É uma narrativa justificada por essa documentação. No caso do Kennedy, você pode narrar que foi a CIA, você pode narrar que foi os cubanos, você pode narrar, enfim, você pode criar uma narrativa qualquer, mas você tem que se basear em alguns fatos. E aí ele vai, de certa forma, elencar algumas vamos dizer assim, algumas condições, que deram a esse engajamento uma coisa mais sólida. Como esse engajamento permitiu transformar a história em ciência. Ele vai dizer, olha, as condições ambientais, a insegurança, o tempo de trabalho versus produtividade, enfim, são questões
paralelas ao processo histórico, mas que você pode incorporar isso na sua análise. Em resumo, é um pouco das ciências sociais tentarem se, principalmente a história, que não tem um objeto muito definido, nós falamos aqui, o objeto da história é tudo, é a totalidade. Ela vai precisar, por exemplo, de outras ciências para se justificar. Ou vai precisar pegar características objetivas, por exemplo, em segurança. Né? Robert Ball escreve bandits, bandidos. Né? Como o comportamento dos bandits cria uma teoria geral do banditismo. Seja no Brasil, por exemplo, Virgulino, seja nos Estados Unidos é o Capone. Né? Um comportamento, por exemplo, de questionamento da presença do Estado ou não. Qual é a capacidade do Estado de controlar esses bandidos. Como esses bandidos fazem parte de um tecido social que, de certa forma, se elastece com a sua presença, enfim. Eu vou ler um trecho do engajamento agora. Ele vai dizer: os imperativos da política, por mais que esta possa se basear na análise científica, não são idênticos às proposições científicas. Então, embora tenha política, existe uma diferença significativa entre a análise científica, mesmo dos fenômenos sociais, do que a análise política. Embora possam ser idealmente derivados destas, com maior ou menor distanciamento, ou seja, né, você de certa forma faz as fontes, faz os objetos falarem, mas eles não falam muito mais do que eles são. Né? Se eu quisesse dizer que Kennedy estava vivo, eu teria que provar que ele não morreu com aquela bala. Eu não posso simplesmente criar uma história e dizer que Kennedy está vivo morando no Porto das Lomas, tomando banho de mar no Porto das Lomas. Outra questão confusa é quando se separa ciências sociais e ciências sociais aplicadas. É como se aplicadas as ciências sociais não fossem. Né? Isso é um preconceito muito grande, né? E uma coisa muito sem sentido. Né? Não existe aplicabilidade na história, não existe aplicabilidade na sociologia, não existe aplicabilidade na antropologia. Né? É uma tentativa, inclusive, de dizer que, por serem mais subjetivas, as subjetividades não têm seus espaços. Toda ciência social é aplicada. Essa separação que a CAPES faz, que as ciências faz, separando, por exemplo, economia, contabilidade, botando como ciências sociais aplicadas, e a história como ciências sociais, é um problema, do ponto de vista teórico. Você começa a pegar, né, nessas ciências, de acordo com o seu engajamento, elementos que lhe, vamos dizer assim, que lhe direcionem em determinada análise. Por exemplo, a mim me interessa muito transformar o mundo, a mim me interessa muito estudar as revoluções. Rubens Ball vai fazer um livro sobre a era das revoluções. Rubens Ball vai fazer um livro sobre a Revolução Francesa. Então, é um assunto, por exemplo, que Rubens Ball e os marxistas em geral lhes é caro. A ideia de que não existe algo estagnado que para sempre perdurará, que o mundo está em processos de transformação, e os processos de transformações também vão envolver as revoluções. Por outro lado, tem pessoas que vão pensar de forma diferente. Vão pensar que nada deve mudar, que o mundo não deve mudar, que as coisas se estabelecem assim como estão. Certamente um conservador vai pensar nisso. As famílias não mudam. Não sou eu que estou falando, mesmo sob efeito da Astra,
Não sou eu que estou falando que é só mesmo, ainda bem que é só mesmo, as são muito chatas. Aquelas do passado que estão acabando agora, são muito chatas. Não, eu estou falando os conservadores acham que não, acham que família é a mesma coisa que infinito desde Adão e Eva, se é que existiu. Então, esse engajamento vai identificar, por exemplo, quem nos fala, né? Se é uma pessoa que lhe é caro a revolução, ele vai estudar a revolução. Uma pessoa que é caro a conservar, né, os valores sociais de uma determinada sociedade, em determinado tempo, em determinado espaço, vai defender o seu argumento sobre outra perspectiva. Isso deixa de ser ciência? Não. Exatamente esse embate, talvez, entre os engajamentos que vai surgir um processo de evolução científica nas humanidades. Então ele vai dizer, olha, o engajamento, se por um lado permite a escolástica, o isolamento, por outro permite um certo oxigênio para as ciências humanas, né? Esse oxigênio do embate, ai, eu não consigo dar aula sem mexer as mãos, mas os braços doem, os dedos doem. Então, é oxigênio para as ciências humanas e talvez essa briga, né? Sempre foi, mesmo antes das tretas da internet, as ciências humanas sempre viveu dessas hoje modernamente se chama de treta, né? Dessas brigas, da construção de um debate nas ciências humanas. Porque é desse debate que você pode romper com o isolamento da produção científica. Bem, eu vou editar minimamente mesmo, vou mandar para vocês. E se na próxima semana eu ver que eu estava fora de sintonia, eu regravo. Vou regravar essa videoaula. Não sei se consigo presencialmente acompanhar aquele negócio chat, as perguntas, alguns clientes vão botar uma atividade lá e eu vou tentar gravar as respostas na segunda-feira para vocês. Cheiro.